almoço. Vive o que você precisa de viver. Gere uma nova experiência. Quem já assistiu a história do filme? Todo mundo? Ninguém? As meninas ali escutaram. Do filme. Quando eu fui, a gente estava lá em casa e eu estava nesse processo de ressignificação, de autoconhecimento, de cura, de governar as minhas emoções. Isso faz com que nós sejamos maduros. Nós precisamos de pessoas maduras. Não só de pessoas, porque o mundo está cheio de infantis, de pessoas maduras mesmo. Então nós precisamos desse amadurecimento. Quando o Papa fala, vai cuidar da sua vida, o que ele diz? Vai amadurecer, vai olhar para o seu interno, vai crescer. Se eu cuido da minha própria vida, eu consigo cuidar da vida do outro. Mas eu preciso cuidar da minha primeiro. Eu não consigo resolver o problema do outro sem resolver o meu. E qual é o nosso maior problema hoje? Nós mesmos. Fala assim, eu sou o maior problema que eu preciso resolver. Eu sou o maior problema. Com você. Esse é o seu maior problema. Você é o seu maior problema. Então, quando ele fala, vá cuidar da sua vida, vá cuidar de você. Olha isso que você carrega. Para de apontar o dedo, de julgar as outras pessoas. Se cada um nesse mundo tivesse inteligência emocional, se cada um nesse mundo conseguisse governar sobre suas emoções, cuidar da sua própria vida, o mundo seria totalmente diferente. As pessoas vão ser diferentes. Porque hoje, quando a pessoa é imatura, tudo afeta ela. Você tem que começar com a pessoa pisando em ovos. Porque tudo ela acha que é sobre ela, tudo ela se sente ofendida, tudo ela emburra, tudo ela. Porque não tem maturidade emocional para lidar com a realidade. A realidade tem que atender o que eu quero. E se sair do que eu quero, sair do meu checklist, já era. Eu não aceito. As pessoas precisam me atender e não eu atender a vida. Maturidade emocional é quando eu consigo lidar com a realidade. Quando eu tenho fortalecimento do meu ego, que eu consigo lidar com o que o mundo está me trazendo. Sem ficar afetado, sem ficar muito triste, sem ficar emburrado. Por isso que é importante eu aprender a lidar com as minhas emoções. Eu governar sobre as minhas emoções. E é muito importante esse autoconhecimento. Então eu preciso viver uma experiência nova. Essa história do Ellen aconteceu isso no meu processo. Já, eu não era mais a Ana imatura, a Ana inconsciente, mas um dia eu cheguei em casa e ele falou comigo, quem já viu o filme? Ninguém estudou essa história, não é possível. Aí ele falou, vamos assistir o filme? Eu falei, vamos, meu amor. Escolhe um filme legal para nós. Eu peguei Netflix e comecei a escolher filme. Na época eu assistia filme, né, gente? Depois deve ter uns 7 anos. Porque hoje nem televisão a gente liga que é um filme. Tem tempo para respirar. Aí eu liguei lá e estou escolhendo o filme. O telefone dele toca, ele vai lá para o quarto para poder conversar com um amigo. É sério, ele entra no quarto, fecha a porta e vai conversar com um amigo de vídeo. E eu estou lá escolhendo o filme. Escolhi o filme. Fui lá chamar ele, né? Agora escolhi o filme, abri a porta e ele conversando com esse amigo, rindo de vídeo. E cacá, TT. Eu agora escolhi o filme, ele nem olhou direito. Eu só falei, já vou, e li, no bate-papo com um amigo. Ah, nessa hora. Quando a gente fala de psicologia, de complexo constelado, é isso. Quando eu tenho uma dor e alguma situação tocou na minha ferida, a gente chama de complexo constelado. E aí o meu ego sai de cena e o meu inconsciente toma. Reação emocional. Já são pessoas muito reativas? Ela não sabe controlar as emoções? Tomou, levou, e ela grita e depois ela fala que se arrepende. Fala, que vergonha, como é que eu fiz isso? Porque reação, bateu numa ferida. Pensa numa ferida lá no seu interior. Alguém vai lá e coloca essa ferida, ela começa a sangrar. Você vai reagir na hora. Olha isso, o que você está fazendo? Porque essa ferida não está curada. Você não tem essa inteligência, né? Esse controle emocional. E aí eu fui lá para a sala, nervosa, porque ele ficou batendo papo com um amigo e já comecei. O que ele fez? Tocou na minha ferida. Era sobre eles, eu entendi que não era. Cheguei na sala, aí ele chega com aquela cara dele maravilhosa. Oi, meu amor, não é filme? Eu não quero saber. Você prefere que seus amigos virem conversar comigo. Você prefere ficar lá batendo papo. Você não me ama. Não me ama, você não me quer, você não está nem aí para mim. Eu não quero ver nada de filme mais. Porque que bobo escolhendo filme, você ficar batendo papo com seus amigos. O outro vai te olhar e falar assim, o que está acontecendo? Essa pessoa está tonta. Porque o outro não está nem entendendo o que ele fez. A reação é sua. E o outro fica aqui realmente falando,
pode. Só que agora não era aquela Ana inconsciente. Agora eu tinha consciência. Então eu bati o ponto e falei, que saco, agora eu vou ter que saber de onde vem isso. Não foi assim, foi chorando, nervosa, com raiva. Qual é a verdade? E sempre eu faço essa pergunta. Toda vez que algo afetar emocionalmente vocês, perguntem qual é a verdade. Não é sobre o outro. O outro só está ali para revelar algo que você precisa curar dentro de você. E eu fui perguntando qual é a verdade, sentindo dor, porque vai doer. Você conectou com uma dor lá da sua infância, dói muito, não é pouco, dói fisicamente. A vontade que é de esganar o coitado era que não estava nem sabendo o que estava acontecendo. De matar alguém, assim, é muita raiva. E aí eu respirando, Deus me mostra qual é a verdade, chorando, sentindo dor, foram 4 horas, assim, para Ele me revelar uma imagem. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai e minha mãe são separados. Meu pai mora em Montes Baixos, que é uma cidade do interior. E eu ia passar férias, todas as férias. E aí me veio uma imagem que a gente tinha na Praça Esporte, que é um clube. E nesse clube tinha uma roda gigante, maravilhosa. Eu amava brincar na roda gigante, só que precisava de um adulto para puxar. Era aquela que precisava de ir puxando e te rodando. E aí eu fui lá, meu pai estava jogando buraco, aquele jogo de baralho. Meu pai jogando buraco, com os amigos e bebendo, jogando buraco. Eu cheguei lá com 6 anos, eu vi essa imagem. Eu puxando e chamando ele para ir na roda gigante comigo. Ele nem olhou para minha cara. Ele só falava assim, não, nós já vamos rindo com os amigos, bebendo, jogando, nós já vamos. E aquilo causou uma dor. Eu tive uma memória. Uma experiência que gerou uma memória, que gerou um pensamento, que gerou um sentimento, que gerou uma crença de que eu não era amada. Naquele momento eu me senti rejeitada. Agora volta lá com ela. Nessa hora eu falei, foi isso. Na hora que eu fui falar com ela, quem que estava ali? Naquele momento, era uma menina de 6 anos de idade. E quem que estava ali? Era o meu pai. Não era o meu. Se eu não tenho consciência, se eu não tenho maturidade emocional, se eu não sei o que se passa dentro de mim, eu sempre tenho uma frase que fala que a maior crueldade é você projetar o seu inconsciente no outro. O outro nem sabe, ou ele foi uma vítima, ele nem sabe o que está acontecendo. Só que o meu inconsciente usou aquela situação para revelar algo que estava de curar dentro de mim, que é a dor da rejeição. Quando ele ficou conversando com os amigos, ele nem me olhou, ele conectou lá com essa memória, lá da infância, que eu me senti rejeitada. Por isso que existe uma técnica para a gente curar a nossa dor emocional que chama de relação diária. Todos os dias você anotar quais são as suas emoções que te afetaram no dia. Fulano me fez sentir humilhada, fulano me fez sentir inferior, eu senti rejeitada por aquela amiga que ia comigo e no final não quis ir. Você vai perceber que durante 1, 2, 3, 4 semanas as emoções vão se repetir. Só em situações diferentes. Pessoas diferentes vão trazer a mesma emoção à tona, a mesma situação. Não é sobre as pessoas, é sobre você. Tem algo em você que precisa ser ressignificado. A vida está te recrutando, está trazendo algo que você precisa curar. Só que a maioria das vezes você não quer enfrentar essa dor, porque dói muito. Na hora que veio essa raiva do ego, essa dor, eu fui para o quarto, eu poderia não ter acessado essa dor. Eu poderia ter ido comer um pote de sorvete, eu poderia ter ido para o shopping gastar, eu poderia ter ligado para minha amiga para a gente poder sair para a balada, dar um raio beleza, vamos sair, falei para esse homem. Eu poderia me distrair. É o que a maioria das pessoas fazem, porque elas não querem acessar a dor. Então eu poderia me anestesiar, só que a dor continua. E daqui a pouco eu vou atrair outra situação que vai me fazer sentir rejeitada de novo. Porque a gente está num processo de evolução aqui na Terra. A vida ela vai te chamar para viver os seus processos. Só que se você ficar empurrando com a barriga, você só vai postergar o seu crescimento. Só deixar para depois. Agora, se eu assumo essa responsabilidade, se eu falo, agora eu assumo e eu vou curar o que precisa dentro de mim, quando a gente fala, o Pablo fala muito, né? Deus me entrega dores novas. O que são dores novas? É crescimento. O quanto eu cresci, vivendo essa experiência com meu esposo, o quanto eu, aí nessa hora, que traz a imagem, o que você vai fazer? Vai lá atrás, porque eu disse, vai gerar uma nova experiência. Para gerar
para o quarto? A minha criança. Porque ela sentiu muita dor nesse dia. Que meu pai não quis brincar comigo na roda gigante. Então ela cristalizou isso. E ela falou, não quero sentir isso nunca mais. Porque vai doer. E para a criança isso é a morte. Eu não quero morrer. O sentimento, quando você acessa uma dor igual a essa, quando vai lá mesmo na sua ferida, o sentimento é de morte mesmo. Eu preciso viver isso. Eu preciso mergulhar, eu preciso sentir. Qual o problema de sentir? Qual o problema de sentir a dor? Qual o problema de sentir rejeição, abandono? Nós já somos adultos, a gente sabe lidar com isso. A sua criança não sabe, mas você já cresceu. Você já pode amadurecer, você já pode crescer e evoluir, você já está preparado para passar por isso. Eu garanto, vocês não vão morrer. E na hora que eu passei por isso, eu criei ali uma resistência. Ana, então não vai mais ter acontecimento de rejeição na sua vida? Você curou ali, né, com aquela memória, você gerou uma nova experiência e ressignificou essa crença. Não, eu voltarei. Como vira e mexe, essa dor, né, do meu pai sempre vem, na minha vida adulta agora, situações que eu me sinto rejeitada. Né? Ou alguém combina comigo e não vai, mas na hora que vem não dói tanto mais. Pensa numa camada de cebola. Cada dia que você vive uma nova experiência, você fica mais forte emocionalmente. A ferida ela vai fechando. Até no dia que você amadurece. E que aquilo não, na verdade, nem aquilo não te afeta. Você nem vai abrir acontecimentos mais, você fala sobre aquilo. Por quê? Você não precisa curar mais. Eu já ressignifiquei, a minha energia já mudou. O meu inconsciente não precisa mais atrair aquele tipo de relacionamento para fazer eu sentir isso. Porque eu já ressignifiquei isso. Então vão vir novas dores. Por isso que o processo de autoconhecimento, de governo das emoções é para a vida. Gente, isso é eterno. Não vai acabar hoje. Toda vez que você vive um processo, vai vir um novo processo. E a vida vai te chamar de novo e de novo. Eu, há 6 meses atrás, eu vivi um processo doloroso aqui em Alphaville. E eu achando que já estava assim, né, super desenvolvida. Alguém aqui dentro me falou algo que me afetou. Eu me senti inferior. Eu fiquei muito irritada, eu fiquei muito nervosa, eu senti ódio. Eu entrei no carro, eu falei, tenho vontade de matar essa mulher. Olha o nível que chega. O Hélio me falou, o que é isso, amor? Que nervosismo é esse? Eu quero saber, eu quero matar essa mulher. A gente sente tanta dor, é tão inconsciente, a dor é tão forte, que você dá vontade de fazer isso mesmo. E aí, vai eu no quarto, perguntar qual é a verdade, o que eu dei, senti dor. Gente, chegou uma hora que eu falei com a esposa assim, vontade que o carro passa essa mulher, olha que loucura, me mata essa mulher. O Hélio falou, moça, está descontrolada. Isso é acessar o seu emocional. E aí eu cheguei no quarto, taquei a porta e falei, Deus, mostra qual é a verdade, sentindo ódio. Esse dia eu soquei para você. Para soltar aquilo, eu falei, onde está essa dor? Qual que é a memória? Que essa situação tudo a minha ferida. E aí veio, né, lá na minha infância, gente, 99% está na sua infância. Está lá na sua criança, está lá no lugar para entender. O que aconteceu com você lá? E aí veio essa imagem da minha madrasta. Meu pai separou da minha mãe e minha madrasta, quando a gente era muito pequena, hoje, né, já perdoei, ou a vida dela, não tem problema nenhum. Mas quando eu era criança, ela tinha ciúme da gente com meu pai. Então eu passava férias na casa dela e meu pai ia para Roma, era político, não ficava em casa, e ela deixava a gente passar fome, ela maltratava, ela não dava atenção pra gente. E na hora que eu me sentia diminuída, inferior, menos, ela falava, você não merece estar lá, ela não dava acesso que a gente precisava. Pra você ter ideia, eu nunca sentei na mesa na casa do meu pai. Nunca. A gente almoçava na escada da cozinha. A cozinha tinha uma escada que descia, eu não me sentia digna de sentar à mesa dele. Nunca sentei na mesa da sala. Os filhos, que eram filhos dela, que nem eram filhos do meu pai. Meu pai casou com ela, tinha 2 filhos. Eles sentavam à mesa e eu, que era filha, não sentava. Por isso, quando eu fiz aqui, a menina veio falar comigo, eu contei para vocês, ela falou, hoje Deus está te chamando para sentar à mesa. Porque a gente, muitas vezes, na nossa infância, nós carregamos traumas e dores que te fazem acreditar você ser menos. Como que eu poderia sentar à mesa de Deus? Eu nunca sentei
meu pai da terra. Se eu tenho problemas com meu pai daqui, como eu vou me sentir amada pelo meu pai de lá? Realmente é o meu pai. Por isso que eu falei que foi muito fácil essa experiência de sentar na mesa. Porque eu nunca sentei. E aí, na hora que essa pessoa aqui na plataforma falou isso, e me afetou, gente, olha o ódio. Eu queria matar. Olha como a minha criança, a Aninha, lá de 5 anos, quando a minha madrasta fazia isso, a vontade da minha criança de 5 anos era de matar ela. Porque foi a vontade que me veio hoje, com 38, com 37, com 38, com 37, era a vontade que me deu agora. E aí eu fui ressignificando, eu fui trazendo, e veio toda a memória. Então, quem que estava dentro da sala, naquela hora, aqui na plataforma? A Aninha, de 5 anos. E quem que era aquela mulher que falou comigo e me afetou e me deixou daquele jeito? Era a minha madrasta. Não era essa pessoa que trabalha aqui. Ela só foi usada ali para poder ativar uma dor minha, algo que estava de curar em mim. Tem uma frase que o Medrado está falando muito e é muito real. Se afetou as suas emoções, leva para casa aquecido. Para de querer achar que é com o outro. E sempre achar um culpado, né, para justificar, para você não acessar. Eu fiquei descontrolada, eu fiquei nervosa. E esse negócio é tão forte de autorresponsabilidade que um dia eu comecei a questionar. Eu falei, não, mas e o carro que bateu na minha traseira? Que culpa tenho eu? O carro bateu na minha traseira, falar que eu tenho responsabilidade sobre isso? Tem. Eu falei, não é possível, então me explica. Porque se eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, e aquilo que eu não tenho, né? O carro bateu, eu estava ali quietinha, parada no sinal. Ele vem, bate na minha traseira. Existe uma coisa que chama, muito forte, na energia. Naquilo que você precisa de sentir e você não sente. Então, se tem algo em mim que eu preciso de viver e eu não dou espaço para viver, eu vou atrair acontecimentos na minha vida para trazer aquele sentimento à tona. Ela contou um caso que ela comprou, vou contar bem rápido, ela comprou, na época ela estava comprando uma casa, num condomínio de luxo, lá em Belo Horizonte. Ela estava olhando com o corretor. E o corretor falou para ela o valor da casa, só que aí nesse meio tempo ela conheceu o dono da casa. Então ela falou, nossa, não vou comprar com o corretor, que é 20 mil de comissão, vou comprar direto com o dono da casa, fica mais barato. Aí ela comprou. Passou 15 anos. Aí eu estava fazendo terapia com ela me contou, Ana, assaltaram a minha casa. Dentro do condomínio, fechado, de Belo Horizonte. Foi quase impossível isso acontecer. Tem portaria, tem tudo. E tiraram tudo. Eu comecei a fazer as contas, né? Levaram notebook, levaram algumas coisas minhas, eu fui fazendo as contas. Eu falei, mas como isso aconteceu? Eu também não sei, porque a gente está num condomínio super protegido. Aí ela foi fazendo as contas e ela foi para a oração. Quando a gente está nesse processo de despertar, de cura emocional, nada vai passar desapercebido na sua vida a partir de hoje. Tudo, a gente vai ficar, sabe aquele versículo, né, de Efésios? Desperta tu que dormes. Você fica desperta. Gente, tudo acontece comigo. Por que eu atraí isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que aconteceu isso? Eu quero entender tudo. Eu quero ressignificar tudo. Porque eu sei que tudo é para o meu crescimento. E aí ela foi para a oração para a minha casa. Por que levaram isso de mim? O que aconteceu? E na oração veio a imagem dela causando dano para esse corretor. 15 anos atrás. 15 anos atrás. E justamente os 20 mil de roubo, os 20 mil que era a comissão, foi exatamente os 20 mil que roubaram da casa dela. A gente não vai ficar impune de nada. Tudo, né, a gente vai ser resolvido. Traga para a emoção. Resolva. Tudo, nada acontece por acaso na sua vida. Quando ela me mostrou essa questão da autorresponsabilidade, e eu assumi isso porque eu era muito vitimista, eu sempre arrumava culpado para as coisas, eu sempre queria achar, sabe, alguém para poder justificar os meus fracassos, as minhas dores. É o homem que não presta, é ele que fez isso comigo. Né? Quando eu separei do Hélio, fiquei 2 anos separada e tinha muitos homens que me deixavam no vácuo. Falava, combinava e não ia. E eu estava carência, imagina a inconsciência. Né? Eu separei do casamento totalmente perdida com o mundo. E aí eu comecei a realmente entender. Eu falei, olha, eu totalmente consciente, né? Totalmente perdida. Naquela época, eu comecei a querer conhecer o meu interno.
Eu comecei realmente a conhecer o que se passava dentro de mim. O que eu precisava de crescer, de amadurecer. Por isso é tão importante inteligência emocional. Por isso é tão importante nós governarmos as nossas emoções. Desperta, nós que dormes. Sai do automático. Veja o que acontece comigo. O que eu preciso de aprender? A autorresponsabilidade me levou para esse lugar de assumir as rédeas da minha vida. De saber que tudo que acontece comigo eu preciso aprender algo. Isso é o primeiro caminho. O autoconhecimento, a autorresponsabilidade, para você poder alcançar o emocional, o governo sobre suas emoções. E o outro são as crenças. E eu ensinei para vocês, como que a gente significa nossas crenças. Viva novas experiências. Se a vida trouxer para você algo desafiador, enfrenta. Fala assim para mim, a partir de hoje, eu não fujo mais da minha dor. Lembra de mim na hora. Na hora que alguém falar com vocês assim algo e te descontrolar, e você quiser botar um culpado, e você quiser fugir, quer comer, quer ir pro sexo, quer beber, quer ir pra farra, quer ir pro meu quarto, eu preciso curar isso aí. Eu não vou mais me distrair. Porque eu preciso viver os meus processos. E existem vidas esperando por mim. O maior problema é que a gente não foi permitido a sentir. Quando eu comecei a terapia, eu falava, dê nome ao sentimento. Eu não sabia dar nome ao que eu estava sentindo. Porque na infância, o que a sua mãe fala? Não chora não, menino. Você é limpa a lágrima, nem doeu. Olha aqui, filho, dividir as coisas, tá muito egoísta, isso é feio. Tudo que você ia sentindo, aquele turbilhão, tudo você não podia. Eu não posso sentir, eu não posso fazer, e você foi se cristalizando. Então agora a gente vai fazer uma mentalização, uma dinâmica, que vocês vão desbloquear esse emocional. Nós precisamos de governar sobre nossas emoções. As pessoas mais poderosas que eu conheço são quem tem um governo sobre si. Por isso que eu falei do Pablo mais cedo, né? Ele é esse governante. Ele governa, ele tem controle das suas emoções. Absoluto. Nada afeta ele, nada tira ele do prumo. Porque é eu que governo. Inteligência emocional. E para isso, o que nós precisamos? Nos permitir sentir. É só isso. Ana, como é que eu curo as minhas dores? Sentindo elas. Ana, como é que eu cresço emocionalmente? Passando pelas dores. Então, qual que é o segredo? Sinta, porque a vida está te chamando para sentir. Não fuja mais. Agora a gente vai formar duplas. Só que não faça com quem vocês já fizeram, né, gente? Vamos fazer. Pode arredar a cadeira, pode fazer uma baguncinha se quiserem. Imagina com uma outra.